as ações da Vale seguem despencando esse ano. Será que chegou o momento da gente pensar em compra ou será que agora é o momento da cilada da Vale? O fato é que desde o começo do ano já são mais de 24% de queda, sendo que nesse mesmo período a mineradora acabou de anunciar mais de 200% de alta no lucro. E justamente por isso tem muito analista dizendo que a Vale começou a sair do atoleiro que ela estava. Só que ao mesmo tempo, a principal commodity que a Vale está atrelada, que é o minério de ferro, segue caindo muito forte nesse ano. No meio de todo esse contexto, será que a Vale realmente ficou muito barata nesse momento? Para te contar tudo isso, eu convidei meu sócio e fundador do Clube do Valor, Ramiro Gomes Ferreira, para tocar esse vídeo junto contigo. Eu quero começar falando sobre os resultados recentes. Enquanto o mercado esperava 1,7 bilhão de lucro, a Vale entregou 2,7 bilhões. E tem um tópico específico que a Vale chama como acréscimo de caixa e equivalente de caixa, que diz muito sobre o resultado recente, eu já vou falar mais sobre isso, tá? Mas primeiro vamos dar uma olhada ali nas vendas da Vale, na receita, nas despesas, em tudo aí que constituiu essa lucratividade maior. Vamos começar olhando para a produção de minério de ferro, tá? A Vale cresceu em cerca de 3% a produção de minério de ferro e também cresceu as vendas de minério de ferro em 7%, quer dizer, os estoques aí caíram um pouco. Na parte de cobre, a produção foi 6% maior do que o mesmo período do ano passado. Já em níquel, a gente viu uma queda de cerca de 24%. Nas vendas, cobre cresceu 3% e níquel caiu 15%. E se você observar bem essa tabela, vai ver que em volume, a Vale comercializa 79 mil toneladas de minério de ferro contra 34 mil de níquel e 76 mil de cobre. Por outro lado, ainda no comparativo entre esses produtos, a gente pode ver um detalhe no custo de produção. Os custos de produção do minério cresceram 16%, enquanto dos metais chegaram a cair 14% no período. Falando em receita por segmento, o minério de ferro representou uma fatia de 8 bilhões, enquanto o níquel e o cobre não passaram dos 900 milhões. E onde eu quero chegar com isso, tá? No fato de que a Vale tá tentando crescer ali nesses outros metais, mas ela ainda é muito dependente do minério de ferro. Isso aqui é fato. E talvez aqui tenha um grande problema que explique a queda das suas ações, que eu já vou te explicar o que é. Mas antes eu quero conectar com a decisão que você tem que tomar no limite como investidor, né? Se é hora de comprar Vale ou se você tem Vale, se é para manter ou vender. Por isso é muito importante você prestar atenção nessa imagem aqui. Essa imagem aqui representa a carteira de um inscrito aqui do canal que recentemente fez uma sessão de consultoria de investimentos gratuita. Você vai ver que dos 1,6 milhão em carteira, 111 mil em ações da Vale e que Vale é o maior peso disparado aqui na carteira desse inscrito. E qual o problema disso, tá? O problema é que o peso de Vale está muito maior do que o peso em outras ações, que às vezes chegam ali a 0,9% do total da carteira, 0,3%. Por mais que esse cara aqui, ele acreditasse que ele tivesse uma boa diversificação, porque ele tinha várias ações em carteira, o fato é que ele estava concentrando bastante em Vale. E por mais barata que Vale possa estar, será que tá ou não, vou te mostrar em breve, o fato é que concentrar muito numa ação aumenta bastante seu risco como investidor. Nesse caso aqui, a gente percebeu que esse cara poderia estar reduzindo o risco que ele corre, melhorando a forma de diversificar tanto entre ações brasileiras quanto também na diversificação da sua carteira total, né? Esse desenho de classe de ativos que a gente mostra. E no caso dele tem muito mais ações brasileiras, por exemplo, do que ações norte-americanas ou do que renda fixa. Por isso eu te pergunto, você sabe qual é a sua alocação de ativos ideal? Eu realmente acredito que não, porque a maioria dos investidores que passam aqui por sessões de consultoria não sabem. Na média, eles nunca ouviram falar sobre a estratégia de alocação de ativos, que é a base da nossa forma de investir, que a gente chama de sistema de alocação estratégica. Se você quiser ajuda para traçar uma alocação ideal e para investir focando em preservar e multiplicar o seu patrimônio no longo prazo, você pode fazer essa mesma sessão de consultoria que esse inscrito fez. A carteira eu te mostrei aqui e descobri, assim como esse inscrito descobriu, o que tá legal na carteira, o que dá para melhorar, onde é que você está correndo mais risco. Você pode fazer tudo isso de forma gratuita, apertando aqui no primeiro botão na descrição ou nesse botão aqui. Se o seu foco é investir para o longo prazo, para conquistar liberdade financeira, não é ver a sua carteira render um monte num prazo muito curto, você não acredita em atalhos, em nada disso, você acredita que o trabalho é o que enriquece, aperta aqui no primeiro link e vamos conversar. Eu tô falando aqui dessas sessões de consultoria gratuita em todos os vídeos, porque isso aqui é algo diferente que a maioria das pessoas já viu, como esse inscrito aqui comenta, que falou que a sessão de consultoria dele foi diferente de tudo que ele já tinha visto no mercado. E eu sei que para esta semana aqui, que começou no dia 19, a gente tem ainda mais 3 vagas disponíveis na agenda dos nossos especialistas. Então aperta aqui no primeiro link para saber mais e para falar conosco, beleza? Quando você vai fazendo isso, vamos voltar aqui ao enredo da Vale, né, que é muito dependente do minério e que mesmo com o minério em queda, tem muito analista dizendo que em 2025 a Vale pode subir bastante. Bom, vamos entender então o motivo desses caras. O primeiro ponto aqui está nas boas expectativas para os resultados operacionais da Vale no ano que vem. O analista do Itaú BBA vai além e diz que aposta na geração de caixa saudável, na boa distribuição de dividendos, apesar dos preços do minério. Ou seja, eles não estão necessariamente projetando que o minério vai crescer
bastante, sim, que a Vale está num valuation atrativo, mesmo com o preço do minério onde ele está. Por isso que eles recomendam compra de Vale, né? Eles falam, compre Vale agora, e acreditam no upside de cerca de 30%. E para dividendo, os mesmos analistas do Itaú falam que mesmo com o minério em baixa, a geração de caixa deve vir forte, com retorno ao acionista de 39%, 31% em valorização e 8% de dividendos. Você pode perceber que essas projeções são sempre acompanhadas do texto, mesmo com o minério de ferro em baixa. E o fato é que os preços do minério, eles vêm sofrendo bastante graças à crise na China. A atividade industrial está muito fraca na China, com isso o setor imobiliário está sofrendo demais. Com isso a demanda pelo minério também fica em baixa. Esse contexto por si só já faz com que o preço do minério de ferro despenque, porque se o estoque está mais alto e a demanda está mais baixa, pela lei da oferta e da demanda, o preço vai cair. Só que segundo o banco Goldman Sachs, a gente não tem boas previsões de crescimento dessa commodity para o próximo semestre do ano. E eu quero te chamar a atenção para esse detalhe aqui, que é a correlação entre o preço do minério de ferro desde o início do ano e a queda de Vale. Consegue perceber que os movimentos eles são praticamente iguais? E você pode estar pensando, poxa, Ramiro, mas se Vale caiu por conta do preço do minério de ferro, e se a previsão do mercado é que o preço do minério de ferro continua em baixa, por que motivos alguém investiria em Vale? Essa aqui é uma excelente pergunta, e falando em pergunta, quero te contar que nas próximas semanas vou testar uma série nova de vídeos aqui no YouTube, respondendo as principais dúvidas de vocês. Então se tiver alguma dúvida sobre investimento, sobre planejamento financeiro, sobre alocação de ativos, sobre alguma ação específica, eu vou deixar aqui linkado na descrição o segundo link, tá? Um breve formulário, você envia essa pergunta direto, eu recebo ela aqui para gravar um vídeo com a resposta, beleza? Segundo link aqui para participar. Bom, mas sobre Vale, eu tenho dois gráficos aqui para te mostrar. Esse aqui mostra os principais produtores de minério de ferro em 2020. Pode ver que o terceiro deles é a Vale, atrás apenas da Rio Tinto e da BHP. Essa curva ascendente que você está vendo na tela mostra que as minas da Vale são as que têm o custo mais baixo de produção no mundo. Isso significa que na prática a Vale só deve sofrer mesmo a nível de resultados, fazendo com que o segmento de minério, que é o mais relevante ali na sua demonstração de resultado, apresente prejuízo se o preço do minério cair muito em relação a onde ele está hoje, que já é um patamar mais baixo que a média. Ou seja, mesmo se o minério de ferro, que está em $98, cair para $90, o patamar que estava lá na crise de 2020, assim a Vale tende a ser lucrativa. E aí você pode pensar outra coisa como... Entendi, Ramiro, mas não quer dizer que a Vale lucrou 2 bilhões e 700 milhões? Porque o minério de ferro vai continuar gerando lucros muito grandes para a Vale mesmo em queda, é isso? E a resposta é que não, tá? Esse lucro absurdo aí que a Vale reportou, ele não tem relação direta com o minério de ferro. O que fez a Vale lucrar muito foi um evento não recorrente no seu caixa. O desinvestimento da PTVI, que é uma venda de uma subsidiária que a Vale fez na Indonésia, que acrescentou cerca de 155 milhões de dólares, ou cerca de 848 milhões de reais. Além disso, a Vale ainda fala sobre recursos recebidos da Manara Minerals, após a venda de 10% da Vale Base Metals para Manara Minerals por cerca de 13 bilhões. É isso aqui que inflou o lucro, e sempre que você vê uma manchete tipo o lucro cai 90% ou lucro sobe 200%, tem que ficar ligado, porque na maioria das vezes essas grandes variações na linha final, a linha de lucro líquido, são trazidas por eventos não recorrentes, beleza? E se você estiver pensando, poxa, Ramiro, mas eu sou médico, cara, eu sou empresário, eu não consigo acompanhar o balanço de cada uma das empresas, como é que eu faço para investir? Fica tranquilo que eu conheço bem essa sua situação, e mesmo se você tivesse muito tempo para analisar os balanços e abrisse mão do tempo de trabalho, o tempo com a tua família, isso não necessariamente significaria que você conseguiria tomar melhores decisões. Por isso entra o tópico que eu quero tratar agora, que é sobre a importância de ter uma estratégia. Eu vou te mostrar aqui se nas estratégias do Clube do Valor Vale tá barata e é considerada uma boa pagadora de dividendos. Para responder se Vale tá barato, eu vou abrir aqui a nossa planilha inteligente para seleção de ações. Eu não vou aqui fazer rankings com essa planilha, tá? Embora ela consiga oferecer isso, eu vou aqui direto na parte de análise de ações e eu vou colocar aqui o código da Vale, para você dar uma olhada aí nos múltiplos da Vale. Se você dar uma olhada aqui nesse compilado dos múltiplos, vai ver que a Vale é uma empresa que está ali perto da sua relação de 1, de preço por valor patrimonial, que ela está com preço por lucro de cerca de 5 vezes, ou seja, ela está sendo negociada 5 vezes o lucro anual, está com dividend yield alto, né, de 2 dígitos, vem com uma volatilidade até que relativamente baixa, tem bons indicadores de rentabilidade e boas margens e uma dívida pequena, além de um EV/EBIT bem baixo. Então, por uma série de diferentes múltiplos, Vale é uma empresa muito descontada. O gancho perfeito para eu falar sobre estratégia de seleção de ações baratas. Na média, uma ação que está bastante descontada, ela tem embutido no seu preço todas as notícias que eu acabei de mostrar.
Quer dizer, o mercado ele não é burro, ele não é composto por pessoas burras. As pessoas sabem que o minério está sofrendo, sabem que Vale está num período mais difícil, sabem que as commodities não vão bem na média no mundo inteiro e ele embute tudo isso no preço. Agora, embora o mercado não seja burro, eu acredito que as pessoas elas operam com a interferência negativa dos seus vieses cognitivos. E é nisso que se baseiam as nossas estratégias do Clube do Valor, em explorar ineficiências de mercado causadas por vieses cognitivos, como, por exemplo, o viés da disponibilidade, que diz que as pessoas dão peso muito maior para as informações facilmente disponíveis, ignorando outras informações, como, por exemplo, o valuation de Vale. Agora, para que a gente consiga explorar esses viés, a gente precisa de método, precisa de um passo a passo, de um processo, um protocolo. É o que a gente tem aqui com a estratégia de ações mais baratas da Bolsa. Aí ela segue 4 passos para resultar numa carteira de 20 ações que a gente testou no passado, teria tido resultado muito bom, que você pode conhecer melhor apertando aqui no terceiro link na descrição, o link de um PDF que revela aí como é que funciona esse método, como fazer para seguir ele e mostra as 10 ações mais baratas da Bolsa. Já vou te revelar se Vale está nessa lista ou não. E a mesma coisa que a gente faz para as nossas outras estratégias de seleção de ações, como a máquina de dividendos, que é um processo também quantitativo, com passos claros, que também foi testado e que também nos facilita a decisão de comprar ou não uma determinada ação. Bom, na máquina de dividendos, no ranking atualizado no mês de agosto, a Vale está na 5ª colocação, então ela é considerada uma boa pagadora de dividendos de acordo com essa estratégia quantitativa. E no ranking das ações mais baratas da Bolsa também, a Vale está na 5ª colocação, também é considerada uma ação bastante barata, mas detalhe, não é para ter um peso de 14%, de 15% dela na carteira, preza muito pela diversificação também, mas esse é assunto para outra hora. Se você quiser a nossa ajuda para investir melhor, montar uma alocação de ativos e ter um plano claro de investimentos, aperta aqui e marca uma consultoria gratuita. E se você quiser seguir aqui no YouTube me assistindo, vou deixar aqui um link para um outro vídeo. Era isso. Um grande abraço e até mais.